Paz, igreja, tudo bem? Aqui é a Laís e eu vim compartilhar com vocês a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 15 ao 17, que fala da conspiração e rebelião de Absalão, que é filho de Davi. Ele desejava o lugar de Davi. E Davi, muito provável, estava ocupado com guerras, com outros assuntos, e as pessoas que estavam indo lá, né, para resolver suas causas, provavelmente também estavam ficando com um ressentimento, porque suas causas não estavam sendo resolvidas tão depressa. Mas Absalão viu essa fraqueza e ele se posicionou fora dos portões para que na chegada dessas pessoas ele já conversasse com elas, já falava de um acordo e já as conquistasse. E assim ele realmente foi conquistando as pessoas sem que elas vissem a ambição perversa que estava por trás. Absalão, ele utilizava muito desses disfarces sutis para que ele tivesse liberdade para planejar a rebelião. Então, até tinha, né, no capítulo diz também, que tinha pessoas que achavam que Davi estava dividindo o reino mesmo com Absalão, mas não. Ele foi enganando e conquistando o povo, incluindo Aitofel, que era conselheiro de Davi. Tinha muita sabedoria, ele era considerado oráculo de Deus, e ele também foi enganado e conquistado por Absalão. E aí, tendo a chance de haver uma guerra na cidade, Davi ele fugiu como forma de preservar a cidade, mas ele deixou lá as suas concubinas. E aconteceu o que Deus falou que aconteceria nos capítulos que nós lemos ontem, que Deus fala que Davi, como consequência do pecado de Davi, por ter se envolvido com Batseba, outros homens se envolveriam com as suas concubinas, só que também, ao invés de no escondido, como foi com Davi se envolveu com a mulher de Urias escondido, isso seria em lugar público e à luz do dia. E foi assim que aconteceu. Absalão se envolveu com as concubinas do seu pai, em lugar público e à luz do dia. Essa foi a consequência do pecado de Davi. Só que aconteceu também que o Senhor ouviu a oração de Davi, que foi feita lá no capítulo 15, versículo 31. Vou ler aqui. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: Ó Senhor, peço-te que transforme em loucura o conselho de Aitofel. Davi sabia que Aitofel dava bons conselhos, então ele orou ao Senhor para Absalão e aqueles que estavam ao lado de Absalão fosse loucura o conselho de Aitofel. E assim foi. O segundo conselho de Aitofel foi rejeitado. E aí esses capítulos, eles são um chamado para o cuidado com o espírito de Absalão. É aquele espírito que enxerga fraqueza, problemas, mas usa disso para se promover. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos uma igreja que é formada por pessoas. E pessoas, eventualmente, elas vão errar, ainda que sem intenção. E Deus pode te mostrar lugares que nós precisamos melhorar, que podemos investir mais. Só que se Deus ele te mostra, ele não é para que você vomite para outras pessoas. Então você enxerga um problema, mas só fala, sabe? Só reclama, só murmura para outras pessoas, contaminando elas, né? E também não é para você se autopromover, né? Então, você enxergar aquilo e a solução ser algo que vai ser somente para você, para sua autopromoção. Mas, ao invés disso, se você está enxergando algo, se Deus está permitindo que você enxergue algo, porque nós precisamos melhorar como igreja, isso é para fortalecer a unidade de Cristo, para que você seja um solucionador, mas um solucionador que não pensa em si mesmo, mas no corpo. Então, compartilha com os seus líderes, faça tudo claro, né? Fala abertamente com os seus líderes, não conspira, né? Não seja rebelde à autoridade que o Senhor estabeleceu. Mas se o Senhor está te mostrando, Ele quer te usar também como um solucionador. Então, fale, ore ao Senhor o que pode fazer, o que pode ser feito, como falar,
o que você identificou, em nome de Jesus. E eu vou orar para a gente encerrar. Pai, eu oro para que o Senhor tire de nós todo o desejo de autopromoção, em nome de Jesus, porque nós sabemos que isso não agrada a Ti, não alimenta o Espírito, só alimenta a carne. Então, nós queremos que isso saia do nosso meio, em nome de Jesus. Mas que o Senhor continue mostrando, Pai, aquilo que nós precisamos melhorar e que nós sejamos levantados como solucionadores que fortalecem o reino, que fortalecem a unidade do corpo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.